Tem mais uma dúvida aqui sobre os apócrifos. O David está falando aqui o seguinte: em relação aos apócrifos, o livro de Enoque é uma escrita mitológica? Pode ser, pode ser. Pode ser considerado. Pode ser considerado. Ó, aí tem aqui também da Sandra, pastor, ela fala que o pastor Marcos, é um comentário na verdade, né? O pastor Marcos Cranconato afirma que o ataque às torres gêmeas não foi permitido por Deus e sim determinado. O que o pastor Hernandes acha disso? Essa é uma questão polêmica de perspectiva, né? Sobre livre-arbítrio, destino, nós temos que nós temos que tomar muito cuidado em algum ponto. É para não botar na conta de Deus aquilo que é responsabilidade do homem. Se você me pergunta assim, Deus sabia que eu não sei se ele fez essa afirmação, viu? Eu não sei. Se eu afirmo que Deus sabia, claro que Deus sabia, Deus sabe todas as coisas. Agora, se eu afirmo que as coisas aconteceram porque Deus determinou que acontecesse, eu estou botando a culpa moral nas costas de Deus. Então, Deus não induz ninguém ao pecado. Deus não induz ninguém ao pecado. Deus sabe, mas ele não é o responsável moral. Deus a ninguém tenta. Diz a Bíblia lá em Tiago. A ninguém tenta. Então, o fato de Deus ser soberano não anula o fato de o homem ser responsável. A soberania de Deus e a responsabilidade humana são duas linhas paralelas que caminham. O homem é responsável e Deus é soberano. Agora, se a pessoa pergunta, Deus foi colhido de surpresa? Deus nunca é colhido de surpresa. Deus se surpreendeu? Deus não se surpreende. Deus é o agente moral do ato? Não. Deus não é o autor do pecado, Deus não é agente do pecado. O homem é responsável pelo seu pecado. Da mesma forma, a gente pode culpar o demônio ou é o homem também que é o responsável? Não. Veja bem. Você tem, com a queda do mundo angelical, o Lênin, acontece alguma coisa aqui de equipamento, ele joga a culpa no demônio. Deu problema na câmera, Lênin, você não ajustou a câmera. Foi o demônio que me tentou aqui. Você está falando coisa na brincadeira, Vilhena? Não é? Tem muita gente que joga na conta do demônio, né? Mas tem muita gente dessa teologia. O cara traiu o demônio. Tropeçou no meio da rua, arrancou a unha do dedão do pé, é o demônio. Acho que Satanás fala, velho, isso não tem nada a ver com esse negócio. Muita coisa para fazer ao mesmo tempo, né? Deixa eu lhe dar um exemplo clássico que eu dei até domingo. Chegou uma senhora no meu gabinete, uma médica, uma pessoa instruída. Falou, pastor, eu vim aqui para o senhor orar pelo meu pai. Eu falei, mesmo, qual o problema do seu pai? Eu queria que o senhor orasse, meu pai está com um demônio do adultério. Demônio do adultério. Gostei dessa. Eu disse, olha, filha, é claro que o demônio é tentador. Ele fica aí te dando as oportunidades, botando situações. Até Jesus foi tentado. Então, isso no deserto. Agora, adultério, a Bíblia chama de pecado da carne, obra da carne. Então, seu pai não precisa de libertação, seu pai precisa de arrependimento. Enquanto não arrepender, ele vai continuar. Claro, porque é fácil. Eu chamo isso de teologia freudiana. O que é teologia freudiana? Você lembra que Freud, na sua análise, ele diz que os problemas são halógenos e não autógenos. A palavra halos no grego é outro. Então, quando eu digo meu problema é halógeno e não autógeno, estou dizendo que eu errei, porque o fulano é culpado. Eu não sou culpado, sou uma vítima. Isso aconteceu lá no Éden. O Adão comeu lá do fruto, Deus foi... Jogou a culpa na mulher. Senhor, é a mulher que tu me deste. Aliás, o problema é o senhor me deu essa mulher. Se o senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não estava encrencado agora. Aí foi na mulher. Foi na mulher. Não, culpa é da serpente. Culpa é da serpente. Ou seja, o ser humano, ele quer transferir a responsabilidade para o outro. O problema é o outro. São os problemas halógenos. Não, nossos problemas são autógenos. Eu sou culpado. Eu sou responsável. Essa é a diferença entre Saul e Davi. O demônio está fazendo o trabalho dele. O demônio está agindo. Está agindo. Agora, eu sou responsável. Eu sou responsável. Então, quem jogou os aviões nas Torres Gêmeas, uma mente maligna, perversa, concebeu aquilo. Gente encabrestada por esse pensamento errado, pecaminoso, desastroso, pôs isso aí em funcionamento. Já fez exorcismo? Se eu já fiz? Já fiz. E quando a pessoa está possuída, ela perde o livre-arbítrio? Sim.
Qual a diferença de uma pessoa oprimida para uma pessoa endemoniada? Isso. Quando uma pessoa está endemoniada, a personalidade dela, a mente dela, a vontade dela está totalmente sob o controle de outro alguém. Ela não controla mais. Não, ela não é ela mais, no controle. Então, ela na linguagem das matizes africanas, ela é um aparelho, ela é um instrumento. Alguns usam, é um cavalo. É. A pessoa está agindo sob a influência desse ser maligno. Que está montado Está montado em cima dela, está dominando a mente dela, controlando a fala dela, as ações dela. Ela precisa ser, aí sim, ela precisa ser liberta. Liberta. E na tua experiência, você pode contar alguma experiência de exorcismo? Posso. Porque muita gente pode entrar em pânico. Pô, então o demônio tem permissão de entrar numa pessoa? O que a pessoa fez para ter essa permissão? Ou pode ser qualquer pessoa? Então veja bem. É claro que a pessoa dá brecha. O demônio não tem permissão de entrar em uma pessoa se ela não der brecha. Você está andando aqui. Agora, uma pessoa que dá brecha corre risco, sim. Então, deixa eu contar um caso. Tá. Foi dramático. Aconteceu lá em Vitória, no Espírito Santo. Nós estávamos num grande congresso e com mais de 3 mil pessoas. Era um congresso de avivamento na época. E no meio do culto, lá no meio da multidão, uma pessoa deu um grito muito cavernoso. Aí o grupo que estava por perto pegou essa pessoa, levou para uma sala e cuidou dela lá, estava possessa. Libertou. Porque libertação de possessão demoníaca não é a mesma coisa de conversão. Uma pessoa pode ser liberta de demônios e permanecer na incredulidade. Ah, entendi. Aí o demônio voltar de novo oportunamente. Bom, no dia seguinte, esse cidadão foi de novo para o culto e disse para mim, para mais 2 colegas, pastores... Só depois não esquece de explicar também o que é opressão, tá? Tá. Que a gente está falando de possessão. Depois saber o que é opressão. Ok. Disse assim para vocês podiam fazer uma visita na minha casa. Falei, nós vamos. E fomos em 3 pastores. Ele foi no meu carro. 2 pastores foram cada um carro. Chegamos na casa dele, Vilela. Ele foi conversar. E no caminho eu fui perguntando para ele, e aí, você tem noção do que aconteceu ontem? Eu tenho até certo ponto. Uma ira me tomou. Depois disso eu não lembro mais o que aconteceu. Apaga. Aí ele foi me contando da vida dele, dos pactos que ele tinha com os demônios, de marcas que ele tinha no corpo. Que pacto aliança, mesmo? Aliança. É mesmo? Para conseguir alguma coisa. Coisas horríveis. Tá. Horríveis. Viu a vida completamente torta. Ele chega na casa dele, estacionamos os carros. Tinha uma varandinha, um portãozinho embaixo. Ele chegou, tocou a campainha, chamou a esposa, nos apresentou à esposa dele. Terminada a apresentação, ele deu um salto da rua para dentro da varanda dele, arrancou a camisa, abriu os braços e disse, agora vocês estão no meu território, agora eu quero saber se vocês têm poder mesmo. E esse homem partiu para cima de nós com violência. Com violência. E repreendendo em nome de Jesus. Lá pelas tantas, ele foi lá dentro do quintal e fez um ponto cruzado com garrafas de cerveja vazia. O que é um ponto cruzado? É uma espécie de invocação de reforço dos demônios. Mas desenho no chão, você está falando? No chão, bota garrafas estrategicamente colocadas. Formando o quê? Formando uma questão de ponto cruzado. Tá. E essa batalha durou cerca de 1h30. Esse homem não aguentava mais. Suado, mas com a força de um leão. Lá pelas tantas, ele veio para a rua, já tinha uma multidão em frente à casa, e o demônio jogou no chão, numa raiz que sobressaltava na calçada, ele batia a cabeça ali, a gente repreendia, ele levantava. Depois de 1h30, quem estava liderando esse exorcismo dele, disse para mim e para o outro colega, assumem porque eu estou muito cansado. Aí o demônio falou na boca dele assim, tá com medo? Não está aguentando? Aí nós falamos para o colega, dá ordem para sair agora. E quando o demônio foi embora, a caça de demônios foi embora, esse homem estava tão cansado que ele não conseguia ficar em pé sozinho. Totalmente exausto. Aí ele foi lá no quintal dele e nos mostrou um templo de adoração aos demônios. Nossa. Esse homem foi liberto, mas ele não se converteu. Eu encontrava com ele na rua, Que acontece ele mudava de calçada.
quando a pessoa não se converte, expulsa o demônio, vem 7? 7, pode vir 7, a segunda estágio ser pior que o outro. É possível que haja pessoas endemoniadas, libertas e são salvas, porque elas se arrependem, entregam-se a Jesus. Eu tenho muitos outros casos que eu poderia contar para você aqui. Opressão. Mas só antes de ir para a opressão, o pessoal está perguntando aqui quais são essas brechas. Você falou de uma coisa grave de Por exemplo, pacto. então vamos Qual lá. outra brecha? Eu vou te ler. Efésios 4. Está escrito lá. Efésios capítulo 4. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Uma pessoa que odeia, ódio, ele amanhece com ódio, ele anoitece com ódio, ele dorme com ódio, levanta com ódio. Aqui está um fogo no coração dele. Ele está abrindo um flanco para Satanás, para o diabo entrar. O diabo entra nessa brecha do ódio. Da impureza sexual, o demônio entra nessa brecha. Então, o pecado é aquilo que alimenta a ação demoníaca na vida de um ser humano. Se a pessoa permanece no pecado, ela está correndo um sério risco de ser controlada por seres malignos. Entendi. Agora, outra coisa importante, Vilela, a ação maligna não é só esse tipo de exorcismo, de estribuchar, não. Não? Tem muita gente com a gravatinha bonita aí nas altas rodas sociais. Você assistiu o filme Advogado do Diabo? Sim. Lembra do camarada? Qual outro filme lá que a gente assistiu? O Nefários. Nefários. Esse eu não assisti, não, hein? Esse ainda não. Pô, tem que assistir, Sério? pastor. Pesadão assim? É um cara que está indo para cadeira elétrica, Cadeira né, elétrica. vai ser executado, e aí vai um advogado, alguém para falar com ele, e fala que ele é o Lúcifer, bicho. e começa a falar de tudo. Ele é o bicho. Ele é o bicho e começa a falar como ele age no mundo. Meu Jesus. É bem interessante. Então, varão, é possível que uma pessoa esteja aí nos grandes gabinetes administrativos, econômicos, políticos, que está debaixo do poder do demônio. Caramba. E a opressão Opressão. demoníaca? Então, opressão, a palavra já está dizendo de Oprimir. oprimir. É quando a pessoa... E é possível isso acontecer com qualquer de nós. Possessão não pode acontecer na vida... Eu já senti opressão, viu? Eu Você já também sentiu, Lance? já. Já. Não é uma Eu vou te coisa dar ruim. alguns exemplos. Não é possível uma pessoa salva ter possessão. Possessão. Não pode. Por quê? Porque tem uma lei da física que diz que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Se o Espírito Santo está aqui, Não entra. ou um espírito maligno não pode estar no mesmo lugar. Entendi. Agora, eu já tive opressão e sabe onde às vezes acontece? Onde? No sonho. Então, eu senti isso dormindo também. Parece que estava apertando o peito para baixo. Assim. Exato. Eu estava visitando... Mas não estava na minha casa, não. Eu estava em um outro lugar estava que era estranho. Eu estava lá. na África do Sul, na missão Kwasi-Zabanta, onde houve um grande avivamento. Nós fomos lá em 1991. E a coisa era tão forte que eu acordava sobressaltado e se eu fechasse os olhos, a cena continuava em sequência. Nossa. E isso por 3 noites consecutivas. E o que você via? Demônios? Uma espécie de uma força me oprimindo, me esmagando, me achatando. Na terceira noite, eu tive que acordar minha esposa. Falei, olha, você acorda, vamos ajoelhar aqui, que eu estou fortemente sendo oprimido pelo inimigo. E ela não estava sentindo? Não, ela não estava sentindo nada. E eu estava indo lá para buscar avivamento, buscando a Deus para um tempo novo na minha vida. Então, o demônio pode oprimir. É diferente de possuir. Entendi. Fala, Lino.